Oi, seres humanos! Tudo bom com vocês? Eu sou Morgana, sou professora de História, esse aqui é o História de Noah e hoje nós vamos dar dica de como trabalhar o 18 de maio na sua sala de aula, focando aí no Ensino Fundamental 2, do 6º ao 8º ano e do Ensino Médio mais o 9º ano, que eu acho que as atividades do Ensino Médio dá pra gente ainda trabalhar no 9º ano. Mas se você não sabe o que é o 18 de maio é o dia da conscientização do abuso infantil. Sim, é um dia todo especial para a gente conversar com as nossas crianças e com os nossos adolescentes sobre todos os tipos e formas de abuso, como se defender, como se proteger, como denunciar. E claro que a escola é um ambiente maravilhoso para se conversar sobre isso. Mas nem todo professor se sente seguro para falar desses assuntos, então nesse vídeo nós vamos dar dicas de como trabalhar esse assunto, tá bom? Então tá bom, roda essa vinheta que a gente já começa! Ei, gente! Que bom que vocês continuaram no vídeo. Não sei se essa é a sua primeira vez aqui no canal. Eu sou Morgana, como eu já disse no início. E seja muito bem-vindo ao Noah. Então já se inscreve aqui no canal, no botão de baixo, nesse botãozinho vermelho. Curta o vídeo, que é super importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é muito bom e que chegue em mais pessoas. Mas também você pode compartilhar nas suas redes sociais ou seguir a gente nas nossas, principalmente no nosso Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram e o Facebook. Mas principalmente no Instagram a gente tem conteúdo exclusivo pra lá. Então corre lá, dá uma olhada depois que você terminar esse vídeo, tá bom? Mas aqui mesmo no canal a gente tem várias playlists voltadas pra você que é professor, que quer trazer esses assuntos pra sua sala de aula. A gente tem aqui a playlist de atualidades e tem também a playlist de professores de primeira viagem, dicas de atividades. Então dá uma olhada nas nossas playlists que talvez lá você encontre bastante coisa legal. Nesse mesmo sentido do vídeo que a gente vai fazer hoje, que é o vídeo sobre como trabalhar abuso infantil em sala de aula, a gente já tem um de como trabalhar o Setembro Amarelo. Então talvez também seja uma dica aí pra você já ir pensando, porque, né, gente, setembro tá aí já. Porque esse ano tá voando. Mas, sem enrola, vamos começar esse vídeo então. Gente, então vamos lá. O 18 de maio, então, é o dia nacional para se tratar desse assunto do abuso infantil da nossa sociedade. Então você tem vários programas da prefeitura, do CRAS, etc, etc, etc e tal. Mas é um mês todo voltado para isso. Então você não precisa necessariamente trabalhar no dia 18 esse tema, só no dia 18. Porque, por exemplo, esse vídeo eu tô lançando no domingo e dia 18 vai ser terça. Então domingo vai ser dia 16, se a matemática estiver certa. Dia 16. Então é interessante que você trabalhe esse tema por mais vezes na sua sala de aula. Eu sei que, dependendo da escola que você trabalhar, você vai precisar de liberação da diretoria, ou você também pode fazer algum tipo de projeto interdisciplinar ou uma semana especial para trabalhar esse tema na sua sala de aula com seus alunos, na sua escola e tudo mais. Eu vou dar dicas de como que eu fiz isso, alguns materiais que você pode usar que eu acho muito bom, mas o mais importante aqui é você estar pronto para receber as perguntas dos seus alunos. Ok? Você precisa saber responder elas de forma correta para que você consiga passar a informação de qualidade e não senso comum e não gerar mais medo, mais vergonha e tudo mais, porque a gente está falando de assuntos muito sérios aqui. Eu já trabalhei esse tema especificamente com o ensino médio e o 9º ano. Eu nunca trabalhei ele com o ensino fundamental 2, 6º até o 8º ano ali. Nunca trabalhei, então eu tô deixando isso bem claro. Os dicas de materiais que eu der aqui para essa idade são materiais que eu achei, que eu acho, na minha opinião, que se eu tivesse turmas dessa idade eu trabalharia eles, mas até hoje eu não trabalhei com essas turmas. Então eu vou dar mais dicas para 9º e ensino médio, ok? Então tá. Acho que uma coisa importante de se começar a falar é que abuso, gente, não é só estupro. Claro, entra estupro também? Entra, mas abuso vai desde um elogio com malícia, toque, piadinhas, esse tipo de coisa. Então, eu gosto bastante de trabalhar, a partir do 9º ano até o ensino médio, o vídeo da Jojo, do canal Jojo Prazer, eu vou deixar rolando aqui um pouquinho, um trechinho pra vocês, que se chama Vamos Fazer um Escândalo, que é um vídeo que saiu lá em 2016 ou 2017, não lembro certinho, mas que ela vai comentar aquele episódio que aconteceu do MasterChef
Júnior, onde você tinha aquela menina chamada Valentina que começou a receber várias mensagens de assédio através do Twitter, que na verdade tinha um cunho extremamente sexual e de pedofilia, já que ela tinha 12 anos de idade. E aí, a partir disso, então, ela vai comentar a hashtag que eu não lembro o nome do site, mas no vídeo ela vai falar, vai explicar certinho, que era o meu primeiro assédio. Então, de relatos de primeiros assédios. E eu gosto muito de trabalhar esse vídeo, porque nesse vídeo tem apenas 9 minutos. Ela faz de uma forma que os alunos conseguem acompanhar, entender, e eles se mantêm interessados durante o vídeo. Então, ela começa primeiro dando essa notícia, e aí a edição tem essa coisa para chamar a atenção dos alunos, tanto do 9º ano quanto do ensino médio, e ela, nesses 9 minutos, ela consegue fazer a diferença entre o que é abuso, o que é estupro, o que é assédio. Ela consegue dar exemplos práticos disso, de como acontece na realidade. Ela traz testemunhos de pessoas, então de mulheres que passaram por isso. Ela também contesta os vários posicionamentos da nossa sociedade, por exemplo, quando você diz que a menina merecia ser estuprada, ou que ela estava pedindo para ser estuprada, ou que ela era feia demais e devia estar agradecendo pelo assédio que ela sofreu, esse tipo de coisa. Então, em 9 minutos, ela consegue fazer um vídeo muito bom, com muito conteúdo, tocar em vários pontos super importantes e com uma linguagem muito acessível. Não tem palavrão, não tem linguagem chula. E é um vídeo que dá, sim, pra você passar. Eu cheguei a passar numa escola cristã que eu trabalhei. Então, assim, geralmente escola cristã são escolas mais... Qual o adjetivo aqui? Tem um pouquinho mais de problema com esse tipo de coisa, né? Então, passou pelo crivo do pessoal da pedagogia na época. Então, foi bem tranquilo, assim. É um vídeo muito bom para se trabalhar, porque ele é curto e ela consegue pegar vários pontos. E abre uma gama, assim, ó, de discussão em sala de aula. Outro vídeo bom que eu gosto, mas que eu só trabalho até o minuto 6, ele tem 12 minutos, mas eu só trabalho até o minuto 6, que também tá no YouTube. Todos esses vídeos eu vou deixar aqui na descrição os links, tá, gente? Pra depois vocês irem acessando. É o vídeo da Fabi Bertotti, ela também tem um canal aqui no YouTube, e ela fez um vídeo falando sobre o meu primeiro abuso. E ela vai contar uma tentativa de abuso que ela sofreu quando ela era criança. E isso é super importante. Por quê? Porque a gente tá falando mesmo desses abusos que vêm nessa idade que você não entende muito bem. Então ela vai falar bastante dessa questão da vergonha, de como ela se sentiu. E, de novo, não é um vídeo pesado, mas é um vídeo sério, onde ela traz esse tema de forma muito sensível para alcançar esse público. E eu acho que se você trabalhar até o minuto 6 ali, onde ela fala da questão de que os abusadores são parte da família, né, que a maior parte deles são parte da família ou conhecidos, eu acho que até ali é um bom recorte, que depois ela vai mais para uma parte que eu acho que não faz tanta necessidade na sala de aula, que eu acho que daí você, professor, pode fazer esse papel. Mas eu gosto bastante desse vídeo porque, de novo, vai mostrar uma situação diferente. Porque esse da Jojo, o primeiro que eu falei, ele vai trabalhar primeiro assédio na rua, na escola, assédio com os amigos nos nossos pais, esse tipo de coisa. Nessa questão da subjetividade, né? Daquele negócio de você achar que você tá vendo coisa, né? E ela vai especificar muito isso, de, tipo, se você se sentiu desconfortável, não tá certo, não é coisa da sua cabeça. E nesse da Fabi, ela vai tratar mesmo desse abuso mais aberto, direto, né? Que as pessoas reconhecem mais como um abuso mesmo. E como que também ele é uma coisa muito violenta. E como tratar isso, como trabalhar isso e tudo mais. Outro material que eu gosto muito de trabalhar com o ensino médio e o 9º ano é o relato de abuso, de assédio daí no ambiente de trabalho, que a Su Tonani, que é uma figurinista que trabalhava na Globo, fez do assédio que ela sofreu do ator José Meyer, aquele ator famoso da Globo que fez inúmeras novelas, tá? Então, ela tem um relato bem longo, escrito, uma carta, onde ela vai relatar todos esses abusos que ela sofreu ao longo de, acho que 9 meses de trabalho com ele, até que ela colocou um basta e fez a denúncia. E esse abuso gerou
um movimento que agora eu não lembro o nome, Todas por Todas, alguma coisa assim, mexeu com uma, mexeu com todas. Eu vou deixar aqui dentro da Globo, das mulheres que trabalhavam lá dentro, para que a emissora começasse a fazer alguma coisa em relação a essas ações que todo mundo sabia que acontecia durante anos, mas nunca fizeram nada. E aí, eu gosto muito desse texto, mas ele precisa de recorte. Você precisa ler ele e separar os trechos que você vai querer trabalhar. Ela vai acabar usando uma linguagem mais aberta, porque também foi publicado num jornal. Ela tem uma linguagem que, para a escola, você precisa adaptar. Então, às vezes, tem um ou outro palavrão ou uma palavra mais forte. O que eu fiz? Eu peguei esse texto e aí eu separei os trechos que eu queria trabalhar com os meus alunos, porque eu acho esse texto muito bom, porque ela bate de novo nessa questão da subjetividade, como tudo começa no subjetivo, como você acha que você tá louca, como todo mundo fala pra você, mas isso é normal, isso sempre acontece. E aí esses relatos, então, vêm vindo, e aí eu fiz esse recorte, aí às vezes quando tinha um palavrão, eu tirava a palavra, colocava só um asterisco, ou colocava 3 pontinhos, dependendo do contexto, né? E aí, esse também é um ótimo texto pra gente ir trabalhando. Por quê? Porque quando você tá trabalhando com o ensino médio, a partir do 9º ano ali, que ele já tem 14 anos, já é a idade de menor aprendiz. Então, já tem muitos deles, principalmente se você tiver em escola pública, que trabalham. Muitas delas já pegam ônibus, muitas delas já têm chefes, colegas de trabalho, então também acho que é uma boa forma de você trabalhar esse tema nessa área da vida deles, porque aí eles conseguem, por mais que eles ainda não tenham vivido, eles já sabem como se preparar, o que esperar, como reagir. Eu também gosto de trazer os dados de abuso no Brasil do último ano, a coisa mais atual que a gente tiver. Por exemplo, a gente tem uma perspectiva, digamos assim, de que a gente tem no Brasil mais ou menos 500 mil estupros por ano. Por quê? Porque os pesquisadores entendem que apenas 10% dos casos de estupro mesmo, gente, não há outros tipos de abuso, apenas estupro, apenas 10% dos casos de estupro são denunciados no nosso país. Então, em média, a gente tem aí, eles jogam por cima que a gente tem mais ou menos 500 mil pessoas sendo estupradas no nosso país por ano. Isso dá uma pessoa por minuto no nosso país, tá? Mas de dados de denúncia, é sempre bom trabalhar com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que são os dados de todas as denúncias de todas as polícias e delegacias e coisas públicas que a gente tem que trabalha com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, que foram feitos em 2019, 66.123 BOs, ou seja, boletins de ocorrência de estupro e estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é aquele estupro da pessoa que ela não disse não, mas ela não tem como dizer não. Porque a pessoa que está abusando dela é alguém que tem uma relação de poder com ela. Então, ela não se sente na posição de falar, eu não quero, não faça isso comigo. Então, ela deixa a pessoa abusar dela, porque ela sente que essa pessoa tem poder sobre ela. Seja aí pai, padrasto, primo, tio, chefe, nesse sentido assim. Do tipo, eu não tenho opção aqui, eu não tenho direito a ter a minha voz, de dizer a minha vontade. Os dados de 2019 continuam. Então, por exemplo, desses 66.123 BOs que foram feitos, 85,7% das vítimas eram mulheres. 57,9% das vítimas tinham até 13 anos. Gente, mais da metade é menor de 13 anos, são crianças. Aí, desses 57,9%, qual que é a divisão aí? 18% deles são de 5 a 9 anos, 11,2% são de 0 a 4 anos e 84,1% dessas vítimas foram abusadas por conhecidos, pais, padrastos. Alguns casos você vai ter mulheres também como os abusadores, mas pais, padrastos, tios, primos, irmãos, amigos dos pais, etc. Pessoas que a criança e a família conheciam e confiavam e que se aproveitaram dessa relação de confiança para fazer isso. Então, qual que é a questão aqui que você tem que trabalhar? É muito importante você trabalhar a diversidade
desses abusos, então todos os tipos de formas desses abusos, desde um olhar mais sugestivo, daquele olhar que vai, sobe, desce, te come com os olhos, que nós mulheres somos muito acostumadas a presenciar, até fazer essa diferença para eles da questão do que é um abuso de incapaz, um abuso de vulnerável, um estupro, o que é um assédio, o que é abuso, fazer essa diferença para eles entenderem como denunciar, como pedir ajuda, para quem pedir ajuda, para quais tipos de órgãos e organizações pedir ajuda. Esses vídeos que eu passei para vocês, eles já vão estar falando disso. Então, senta, assiste, veja esse material e aí você fala do que esses vídeos não falam, tá bom? Como que eu fiz a minha aula? Eu tinha 50 minutos. Então, eu comecei com o vídeo da Jojo, primeiro de tudo. Que ele é mais animado, pega bastante, assim, em geral, o que é abuso, estupro e tudo mais. Todos os assuntos, assim, em 9 minutos. Comecei com esse vídeo. Aí eu dou uma abertura para alguma conversa, assim, para ver mais ou menos o que eles entenderam, o que eles aceitaram, o que eles não aceitaram. Por exemplo, quando eu trabalhei esse vídeo com alguns nonos anos, alguns alunos, principalmente meninos, tentam começar a fazer piada com o assunto. E aí eu acho super importante você trazer a questão para seriedade, você trazer a questão para isso não é engraçado, isso não é piada, isso é uma violência que está sendo cometida com essas meninas, com esses meninos, deixar bem claro, porque todos esses vídeos eles têm um foco para meninas, porque como os números mesmo da pesquisa disseram pra gente, 85% são mulheres das vítimas, mas você ainda tem os outros 25% que são meninos. Então, muitos deles já passaram por isso. Então, falar desse assunto, trazer também essa visão masculina, né, dessa questão dessa violência que os meninos sofrem também. E aí, depois que eu trabalhei o vídeo da Jojo, aí eu li o relato da Sultanani, que daí vai trazer esse assédio no trabalho, e ela vai trazer muito bem essa questão das discussões de se você for feia, você não sofre assédio, você devia estar agradecendo. E muito dessa questão de você se sentir sem voz, de você estar nessa posição de que ele não é meu chefe, mas ele é mais importante para a empresa do que eu. Eu tinha um sonho de entrar nessa empresa e agora eu entrei e agora eu tô colocando em risco perder a minha carreira se eu denunciar esse cara. Então, assim, eu posso suportar isso por tanto tempo, porque se eu suportar o assédio dele, eu consigo depois permanecer nessa carreira e continuar nessa empresa e realizar o meu sonho de menina do interior. Então vai trabalhar todas essas questões de o que você aceita, o que você não aceita, os motivos que fazem uma pessoa não denunciar. Então eu gosto bastante desse texto. E o engraçado não, né? Mas o interessante é que quando você começa com esse vídeo da Jojo, vai muito para essa questão de internet, dos comentários no Twitter, aí a gente migra para um outro campo, né, que é o campo do trabalho, o campo de relação de poder, que é super importante também, os motivos que fazem uma pessoa ficar quieta. Aí depois eu trabalhava o vídeo da Fábio Bertotti, que aí ela vai trazer para essa questão de um abuso mais pesado mesmo, né, e aí eu trazia os dados de estupros no nosso país. E aí eu abria para uma roda de conversa. Então, basicamente, para mostrar esses vídeos e trabalhar esses textos, eram mais ou menos uma meia hora da aula. E os últimos 20 minutos a gente ia conversar. E eu acho super interessante, você que estiver mediando essa sala de aula, você trazer as suas experiências também. Se você for mulher, é muito fácil, gente. Eu tenho a rodo experiências de abuso e assédio, tanto em ambiente de trabalho, quanto na rua, quanto em ônibus. Por aí vai, assim, sabe, gente? Até na igreja. Então, assim, tenho pra sentar e contar horas e horas. E aí, eu escolho algum que eu acho que seja mais apropriado para aquela idade, para aquela turma, para a discussão que tá rolando ali também. Eu acho super importante isso. Porque, por exemplo, com os nonos anos, eles ainda têm uma certa inocência. Dependendo do nono ano que você entrar, eles são muito inocentes. Então, eu entrei num, por exemplo, e eu contei a história de uma vez que eu estava indo um sábado à tarde passar um estudo bíblico na casa de uns conhecidos meus, e aí um cara parou com o carro e me chamou para entrar e queria me dar uma carona
de tudo que é jeito. E nesse relato eu conto mais como foi que eu me senti na hora. Como que eu senti medo, como que eu travei naquela hora. Tipo assim, eu tava numa rua basicamente deserta, só passava carro muito rápido, não tinha ninguém a pé, não tinha lugar pra onde eu correr. De como eu congelei naquele momento, de como eu senti muito, muito medo, de como eu quase comecei a chorar ali, depois que o cara foi embora eu saí correndo. E aí eu contei essa experiência e um aluno meu, um menino, ele devia ter uns 13 aninhos e ele foi muito fofo. E ele falou assim, mas prof, e ele tava super preocupada comigo. Eu disse assim, mas prof, por que você sentiu medo? Ele só disse que você era bonita. Daí eu falei assim, mas amor da minha vida, a questão é que eu não conheço ele. Ele tá na rua, ele é um completo estranho. E eu não sabia que o elogio dele ou o convite dele, ele ia aceitar um não como resposta. Que quando eu dissesse não, ele simplesmente ia pegar o carro dele e continuar. Ele não ia parar, descer, me jogar dentro do carro e fazer alguma coisa comigo. Então, trabalhar essa questão de, olha, eu sei que às vezes, né, quando você dá uma buzinada na rua, quando você para o carro para dar uma cantada ou fazer um convite, às vezes parece uma coisa inocente, do tipo, olha, eu te acho bonita. Mas para quem tá recebendo, na maioria das vezes, a gente recebe isso com medo. Porque a gente não te conhece, a gente não sabe qual vai ser a sua atitude a partir do não que eu vou te dar. Entende? Sem falar que eu tô ali vivendo a minha vida e de repente eu sou abordada no meio da rua por alguém me olhando como se eu fosse um pedaço de carne. Então, isso é muito interessante, porque, sim, são relatos simples, sabe? Você não precisa fazer um relato de alguém que passou a mão em você, ou de alguém que te agarrou à força, mas esses relatos simples que vão mostrar essa questão de que, sim, você pode falar não, de como isso gera medo, preocupação, pânico muitas vezes, de como muitas vezes a gente congela, a gente não consegue gritar, correr e esse tipo de coisa. Então, trazer esse tipo de discussão, fazer com que eles entendam a nossa experiência quando a gente está convivendo em sociedade é muito interessante. Sem falar que quando você conta uma experiência sua, eles se sentem confortáveis para contar as histórias deles. E isso é muito legal, porque não é toda sala que isso vai rolar bem, porque tem muita gente que se sente envergonhado de falar. Por exemplo, eu tinha salas que eu falava assim, ergue a mão quem já passou por algum tipo dessas coisas. Por exemplo, que o vídeo da Jojo vai relatar. E aí, gente, 95% das meninas erguiam a mão, assim. E às vezes algum ou outro piá erguia a mão. E aí eu falava assim, ok, todo mundo passou. Ok, alguém quer falar? Aí tem salas que o pessoal falava mais, as meninas falavam, daí conforme uma ia falando, outra criava mais coragem. E tem outras salas que não. Mas assim, tem muito daquilo também de passar pela questão da concorrência, sabe? De eu contar um relato e aí a outra menina vinha contar um relato um pouquinho pior. E a outra menina vinha contar um relato um pouquinho pior. E aí um pouquinho mais pior ainda. Você tem que ter um pouquinho de estômago também para as histórias que você vai ouvir. Mas isso é importante. Por quê? Porque você vai perceber que desde pequenininho eles estão sofrendo esses abusos. E eles estão convivendo com esse tipo de violência. Eles estão convivendo com esse tipo de violência e eles não sabem o que fazer. E muitas vezes eles não falam disso. Então esse momento dessa roda de conversa é importante para eles dizer que eles podem e eles devem conversar sobre isso. Que eles devem falar o nome da pessoa que fez isso com eles. Que eles devem levar isso para pessoas que podem fazer alguma coisa em relação a esse abusador. Entende? Então, todas as vezes que eu trabalhei essas aulas foi muito interessante, assim, fluiu muito bem. Tirando um ou outro aluno que tentou fazer uma piada, mas aí vai muito de você contornar a situação, trazer para seriedade e tudo mais. Mas eu também achei alguns materiais para quem tá ali com turmas de 6º a 8º ano, que são crianças mais novas, que aí você vai ter que trabalhar um pouco mais na subjetividade, muito mais na questão da proteção do meu corpo e da questão de não poder fazer isso, ensinar a falar não. Então tem alguns videozinhos que eu achei muito interessante, que talvez você não conheça e que possam te ajudar. Que são, por exemplo, o vídeo da Isabela, Toda Bela, que se chama Abuso Infantil, eu vou deixar aqui também no link embaixo e talvez passando aqui na tela, que nesse vídeo ela vai explicar como a criança pode denunciar, como a criança pode entender um abuso. Tem um vídeo também da série Que Corpo é Esse?, que se chama O Direito de Dizer Não. É uma história muito simplesinha, gente, mas que traz ali o
ponto, sabe? Que conta a história de uma menininha que tá vindo uma amiga dos pais pra casa e ela gosta de abraçar e beijar melado, assim, e a menina não quer que ela chegue em casa porque ela não quer ser beijada. E se você lembrar da sua infância, você lembra disso, tipo assim, das pessoas virem e fazerem assim na sua bochecha e ficarem te melando e seus pais falavam, beija, abraça, seja educado. E aí nesse vídeo ele vai trabalhar exatamente disso, de tipo assim, quando eu não me sinto confortável, eu tenho o direito de dizer, eu não quero o seu beijo, eu não quero o seu abraço, respeita o meu corpo. E aí tem acho que 3 minutinhos, é um desenho animado, mas funciona muito bem e traz vários outros teminhas assim bem sensíveis que dá pra você trabalhar com essa idade aí de 10 anos até 13 anos, que vai trabalhar de uma forma um pouquinho mais sensível. Aí eu também achei uma radionovela da exploração sexual, que também vai ser um áudio para eles ouvirem, assim como se fosse de rádio, que também vai contar a história de um abuso, de situações de abusos com crianças e o que as crianças podem fazer, mas sempre com essa pessoa do estranho, da fora de casa, alguém que não é conhecido, que aí como que a criança pode agir, para quem que ela pode pedir socorro e esse tipo de coisa. E aí é claro que você também pode trabalhar essa questão dos abusos dentro da escola. Quando eu era aluna, por exemplo, tinha aquela questão dos corredores que eles faziam, os meninos fechavam o corredor das salas, todos os meninos ficavam na parede e as meninas passavam no meio, e aí ou eles batiam na bunda das meninas, ou eles ficavam olhando e todas as meninas sabiam que eles estavam olhando, ou eles ficavam dando nota, esse tipo de coisa, trazer esse tipo de discussão da identidade da sua própria escola, né, das coisas que acontecem ali. Eu lembro que, por exemplo, quando eu trabalhei com o ensino médio, numa dessas escolas que eu trabalhei, tinha muita questão de que o ensino médio tinha problema com as meninas do 9º ano, porque os piás do ensino médio ficavam com as meninas do 9º ano. Então as meninas do ensino médio tinham muito esse costume de falar que as meninas do 9º ano eram vadias, eram oferecidas e não sei o que mais. Eu trabalhei também essa questão de por que você fala isso, por que ela é uma vadia, por que vocês, meninos, estão objetificando elas, esse tipo de coisa. Também acho muito interessante você pegar a especificidade da sua escola também para trazer isso para o dia a dia do seu aluno. Outra coisa que também acho interessante trabalhar, e aí principalmente se você estiver trabalhando com os mais novos, pelo menos na minha família, como você tinha esse histórico de abuso infantil na minha família, minha mãe criou a gente com muita proteção, assim. Então, desde pequenininha, a minha mãe falava pra gente que não era pra gente sentar no colo dos tios, das tias, disso, de aquilo, que não era pra ficar sentando no colo de ninguém, que não era pra ficar sentando de perna aberta. E não porque menina não pode sentar de perna aberta. Não pode sentar de perna aberta porque alguém vai ficar olhando. Então você não vai usar saia sem estar usando short. Ou o mínimo possível de saia. Não vai usar coisa curta. Ainda mais pensando que eu sou uma mulher negra. Então o corpo da mulher negra, ele se desenvolve muito mais cedo. Então, por exemplo, com 11 anos eu já tinha peito, eu já tinha quadril, eu já tinha coxa. Então trabalhar essas questões também, né? De que por dentro eu sou uma criança, mas por fora já me veem como se eu fosse uma adolescente. Não que assediar adolescente fosse certo, mas você entendeu o que eu quero dizer, né? Então, eu acho muito legal você trabalhar isso também, da questão do colo, do assédio dentro da família, das passadas de mãos. Eu já tive vários relatos de alunas minhas falando da questão de quando as amigas vão em casa e elas vê os pais babando em cima das amigas, ou mesmo os pais passando a mão nas amigas delas. Eu já tive relatos disso. Tipo assim, o pai não passa a mão nela, mas ela já viu acontecer com a amiga. Entende? Eu tenho histórias, por exemplo, na minha família, da questão de, tipo, não deixar o próprio marido trocar a fralda da criança, das meninas, para que desde pequenininha entendesse que a fralda só quem trocava era a mãe. Ali ninguém pode ver, ninguém do sexo masculino pode ver e tudo mais. Então, assim, eu acho que essas são medidas que você também pode falar com essa idade menor, assim, dessas questões de quando você vai no banheiro, da questão da higiene, da questão de não deixar o outro te ver, de começar a pensar em situações como essa do colo que eu dei de exemplo, como algo que pode ser perigoso, não porque a criança está incentivando isso, não porque a criança está dando liberdade para o outro tocá-la de forma inapropriada, mas para que a criança entenda
que ela tem que se proteger, ela tem que proteger o corpinho dela, ela tem que ficar atenta nesse tipo de coisa também. E toda vez que ela se sentir desconfortável, ela tem que relatar esse tipo de coisa. Então, todos esses temas dá pra você conversar, sabe? Eu acho que o mais importante é sempre você enfatizar que a culpa não é da vítima, que identificar a postura, se policiar, cuidar com quem você fica perto, não é a mesma coisa que você ser culpada pela ação do outro. É a mesma coisa que, por exemplo, você tá com o seu celularzinho, meu celular tá gravando, não tá aqui, mas você tá com o seu celular na rua, você guarda ele no bolso quando você tá passando por um corredor escuro, você tá sozinha à noite na rua, pra que não chame atenção para aquilo. Então eu acho muito interessante trabalhar isso, mas não é a mesma coisa que você dizer para um aluno que a roupa dele foi o responsável, tá, gente? É diferente. Por favor, não vai me dizer pra pessoa não usar uma mini saia, ok? Porque o estupro veio bem antes da mini saia, ok? Então, entenda o que eu tô falando. Você trabalhar essa questão principalmente com as crianças, tá? De como que elas podem se proteger, tá bom? E aí, com os adolescentes, né, você trabalhar a questão de sim, o corpo é seu, as regras são suas, você tem o direito de usar a roupa que você quiser, mas o mundo é mau e independente do tipo de roupa que você estiver usando, você vai sofrer esse abuso. Então, como se defender desse abuso, como denunciar esse abuso, como não internalizar isso e como se proteger. Exatamente. Então, vamos conversar sobre isso, ok? Então, ok. Eu já falei muito. Vão estar todos os materiais aqui no box de descrição. Espero que eu tenha ajudado vocês, porque eu acho que, assim, gente, quanto mais a gente conversar sobre isso, mais a gente vai poder cuidar dessas vítimas e talvez menos abusadores a gente vai ter no futuro, ok? Beijinhos, até a próxima. Tchau!